Vamos mergulhar em uma história sobre um plano divino, uma falha que foi catastrófica e uma redenção poderosa. Uma análise que mostra como, às vezes, a maior devoção pode nascer justamente da maior crise. E essa é a grande questão que vai guiar a gente. Porque a história do tabernáculo, veja bem, não é só sobre um projeto de construção. É sobre a resposta a uma crise muito, mas muito profunda na relação entre o povo de Israel e o seu Deus. Tudo começa lá no alto de uma montanha com um plano original, super detalhado, vindo diretamente de Deus. Era uma visão de uma morada sagrada, sabe? Um lugar onde o céu e a terra poderiam se encontrar, com cada detalhe pensado com uma precisão e um propósito incríveis. O tabernáculo não era para ser uma tenda qualquer, de jeito nenhum. A ideia era um santuário portátil, a própria casa de Deus ali no meio do acampamento. O ponto de encontro oficial, onde a presença divina se tornaria real, palpável para o povo. E claro, para um projeto tão sagrado, o trabalho não foi deixado ao acaso. Deus chamou artesãos específicos pelo nome, Bezalel e Oliabe, e os encheu do Espírito Divino. Deu a eles sabedoria, habilidade, uma capacidade extraordinária. A própria construção já seria um ato de adoração, uma obra inspirada. E é aqui que a narrativa dá uma virada brusca. Porque enquanto Moisés recebia todas essas instruções divinas lá na montanha, aqui embaixo no acampamento, uma crise de fé explodia. Uma crise movida pela impaciência e pelo medo. Olha só o contraste. De um lado, o padrão de Deus para a adoração era este. Uma obra de arte inspirada, cheia de significado, de beleza, criada por pessoas que ele mesmo capacitou. Mas do outro lado, sem Moisés por perto, o povo entra em pânico. Eles exigem um Deus que possam ver, algo físico para seguir. Essa demanda mostra uma rachadura gigantesca na confiança deles e na aliança que tinham acabado de firmar. E a ironia aqui é pesada. O mesmo ouro que poderia ter sido usado para construir o tabernáculo sagrado é entregue de bom grado para forjar um ídolo, um bezerro de metal. Eles criam sua própria versão de um deus para chamar de seu. Bom, um ato de traição desses não ia ficar por isso mesmo, né? As consequências foram imediatas, foram severas e trágicas, deixando bem claro o peso de quebrar aquela aliança. Vamos acompanhar a descida de Moisés. Primeiro, ele ouve um barulho estranho que ele não reconhece. Depois, ele vê a cena, o bezerro, as danças, e aí a ficha cai. A sua ira explode e ele faz algo de um simbolismo tremendo. Ele joga no chão e quebra as tábuas de pedra, a obra do próprio Deus. A aliança escrita é fisicamente destruída, um espelho perfeito da aliança espiritual que o povo quebrou. A consequência imediata foi brutal. Sob as ordens de Moisés, os levitas passam pelo acampamento e cerca de 3.000 pessoas que participaram daquela idolatria são mortas. Foi uma purificação violenta para um pecado que foi considerado gravíssimo. Mas mesmo depois de uma tragédia dessas, a história não termina aí. Ela caminha na direção da reconciliação. E essa transição toda acontece através da figura de Moisés, que se coloca ali, no meio, como mediador entre Deus e o povo. E este momento aqui mostra a profundidade da liderança de Moisés. Olha só a força do que ele diz. Ele intercede pelo povo de uma forma radical, oferecendo a própria vida em troca do perdão deles. É uma das súplicas mais intensas de toda a narrativa. A renovação da aliança é simbolizada de uma forma muito visual, com um novo conjunto de tábuas. Pensa só, as primeiras foram inteiramente obra de Deus. Já as segundas são talhadas por Moisés, mas reescritas por Deus. Isso sugere um recomeço que agora inclui a participação humana, um símbolo do perdão divino que convida à cooperação. Com a aliança de pé de novo, o projeto do tabernáculo é retomado. E a resposta da comunidade a essa segunda chance é uma inversão completa do erro anterior. É marcada por uma generosidade que beira o inacreditável. O povo traz de tudo: ouro, prata, tecidos preciosos, madeira, óleos, pedras. A lista é enorme. Todos que se sentiram tocados no coração, homens e mulheres, contribuíram voluntariamente. Eles transformaram a mesmíssima riqueza que antes foi usada para a idolatria em uma oferta para construir o santuário. A generosidade foi tão avassaladora que os próprios artesãos tiveram que falar com Moisés. Eles disseram: olha, o povo está trazendo coisa demais, já temos mais do que o suficiente. Moisés precisou dar uma ordem para que as pessoas parassem de doar. Que reviravolta, hein?
E assim a gente chega no clímax da história. Com o tabernáculo finalmente construído pela generosidade de um povo arrependido, o sinal final do perdão de Deus e da restauração da aliança estava prestes a acontecer. Aquele caos todo do bezerro de ouro é substituído por uma ordem sagrada. Cada peça é montada meticulosamente, seguindo o plano divino. A estrutura é erguida, a arca é posicionada, os móveis arranjados e tudo é consagrado. A ordem, finalmente, é restaurada. E este é o momento final, a confirmação. Uma nuvem, um sinal visível da presença divina, desce sobre o lugar e a glória de Javé enche o tabernáculo com tanta força que nem mesmo Moisés conseguia entrar. A aliança não estava só renovada, a presença de Deus estava de volta, morando ali, no meio do seu povo. E essa presença não era só simbólica, não. Ela se tornou um guia prático para a jornada do povo. A nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite mostravam quando eles deveriam acampar e quando deveriam seguir viagem. Um lembrete constante de que eles não estavam mais sozinhos. No fim, fica essa reflexão, né? A história do tabernáculo mostra como os mesmos materiais da maior traição podem ser usados para construir o maior símbolo de devoção. O que permite essa transformação? É uma pergunta que ecoa muito além dessa história antiga e que talvez encontre respostas nas nossas próprias jornadas de falha e redenção.